Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Geografia Escolar. Aqui quem está falando é o professor Daniel. Estamos juntos para mais uma videoaula aqui em nosso canal. O tema de nossa videoaula de hoje é o clima e a vegetação da Ásia. Para iniciarmos essa videoaula, é necessário que revisemos primeiramente uma aula que aprendemos no 6º ano, as zonas térmicas do planeta. Aliás, vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir essa videoaula. Basicamente, nós sabemos que o planeta é cortado por 5 linhas paralelas imaginárias. Os círculos polares Ártico e Antártico, os trópicos de Câncer e de Capricórnio e a linha do Equador. Quanto mais próximo aos polos, mais frio. Quanto mais próxima à linha do Equador, mais quente. Nós sabemos que o continente asiático é cortado por 3 linhas imaginárias: o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer e a linha do Equador. As terras mais próximas ao Círculo Polar Ártico são extremamente frias. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, teria um clima ameno, que chamamos de temperado, e entre os trópicos, o clima tropical. Porém, sabemos que a Ásia é o maior continente do mundo. A latitude e a altitude influenciarão diretamente no clima e na vegetação. A umidade do ar, a hidrografia e o relevo são fatores que alteram o clima e a vegetação e as tornam particulares em cada local. Veremos isso no continente asiático. Para melhor entendermos, vamos dividir o continente em regiões. Como vimos na nossa videoaula aqui no canal, a divisão regional da Ásia, esse continente se divide em 6 regiões: a Ásia Setentrional, ou Norte da Ásia, Ásia Central, Oriente Médio, ou Oeste Asiático, Ásia Meridional, ou Sul da Ásia, Sudeste Asiático e Extremo Oriente, também conhecido como Leste da Ásia. Começaremos com a região da Ásia Setentrional, ou Norte da Ásia. Vamos encontrar o clima polar, mais próximo à linha imaginária do Círculo Polar Ártico. Próximo a essa linha, encontramos áreas de gelo permanente, temperaturas podendo atingir menos 40 graus centígrados. A vegetação típica desta área chamamos de tundra, uma vegetação formada basicamente de musgos e líquens, que ficam encobertos pela neve a maior parte do ano, e só podemos visualizar na chegada da estação quente. Essa vegetação possui um ciclo de vida bem curto, mais ou menos uns 60 dias. O fato dos rios se congelarem pelas baixas temperaturas impede que as espécies vegetais mais complexas consigam se desenvolver nessa região. Abaixo da zona polar, iremos ter a predominância do clima frio. Nessa área encontramos a vegetação aciculifoliadas, ou seja, árvores com as folhas em formatos de agulhas. Comum nos climas frios é a taiga, também chamada de floresta de coníferas, ou floresta de pinos, ou floresta boreal. Ela recebe o nome de conífera porque suas árvores se assemelham a um cone. É um recurso usado pela natureza para que a neve, ao cair sobre ela, não se acumule, mas escoe para os lados. E o ser humano, ao observar a natureza, passou a construir os telhados de suas casas desta maneira, para que a neve, ao cair, não gere um peso, podendo romper os telhados, mas também escoe para os lados. Vamos agora para a região da Ásia Central. Na Ásia Central, encontramos climas áridos e semiáridos.
A precipitação é muito reduzida ao longo do ano e há uma amplitude térmica acentuada, dias quentes e noites frias. Isso vai gerar algumas áreas de desertos, onde temos vegetação compatível com esse clima, raízes profundas para buscar água lá no subsolo e uma espécie de cera que impede a evapotranspiração. Vale a pena lembrar que essa região não é banhada por nenhum oceano. E para piorar a situação, o Mar de Aral, como vimos na nossa videoaula Os Mares que Banham a Ásia, a cada dia que passa está secando, desde que o homem decidiu transpor os rios que alimentavam o Mar de Aral, o Sirdária e o Amudária. Agora vamos passar para a região do Oriente Médio, ou Oeste da Ásia. Temos também o clima árido e semiárido. Nessa região não há corrente marítima atuando. Isso faz com que haja formação desértica, que é a formação que caracteriza essa região. As plantas xerófitas são plantas adaptadas para viver em regiões de clima semiárido e deserto. As xerófitas possuem raízes muito longas e extensas, que lhes permite captar água a enormes distâncias. Os seus caules são carnudos para armazenarem água, e as suas folhas são pequenas, reduzidas a espinhos ou cobertas de pelos. Isso evita a perda excessiva de água pela transpiração. O clima e a vegetação mediterrânea. A característica desse clima é que ele possui um verão muito quente e seco, e um inverno frio e úmido. A vegetação mediterrânea, ou floresta mediterrânea, é um tipo de vegetação constituída por plantas dispostas distantes uma das outras, e sua cobertura vegetal apresenta duas características, os maquis e os garrigues. Vamos para a região da Ásia Meridional, ou Sul da Ásia. Nessa região encontramos os climas subtropical e tropical. Aqui ocorrem as famosas monções asiáticas. As monções são fatores climáticos que interferem no regime de massas de ar na região da Ásia Meridional e em parte da região do Sudeste Asiático. No verão, a alta pressão atmosférica faz com que as águas do Oceano Índico se aqueçam e transporte essa umidade para o continente, o que ocasiona muita precipitação. Chamamos essa monção de monção de verão. Já no inverno, ocorre o processo contrário. Há uma variação de pressão atmosférica e os ventos sopram do continente em direção ao oceano, levando toda essa umidade das florestas embora, fazendo com que no inverno a precipitação se torne incomum, deixando o clima seco. Chamamos essa monção de inverno. Por haver essa variação climática, essa região também é chamada de Ásia de monções. Esse regime de massas de ar chega a atingir também uma parte do Sudeste Asiático. A precipitação e o calor faz com que a vegetação predominante seja a floresta tropical, com suas formações latifoliadas, ou seja, folhas largas. Essa floresta também é conhecida como floresta de monções. Porém, encontramos algumas áreas de floresta equatorial também nessa região, devido ao extremo calor e umidade. Em algumas áreas da Ásia Meridional, teremos também as savanas, onde podemos encontrar as formações tropófilas, que são plantas adaptadas a uma estação úmida e outra estação seca. A barreira formada pela Cordilheira do Himalaia e pelo Planalto do Tibete impede que as formações de verão cheguem à porção central do continente, deixando essas áreas secas, com clima árido ou semiárido, devido à escassez de chuva.
Passamos agora para a região do Sudeste Asiático. Percebam que esta região é cortada pela linha do Equador. Devido a essa proximidade com a linha do Equador, ela terá uma insolação muito grande. O clima será o equatorial, muito quente e muito úmido. A precipitação é constante. Isso fará com que nela não haja variação de amplitude térmica. A temperatura praticamente se mantém. Esses fatores irão gerar a floresta equatorial. A floresta equatorial asiática é muito semelhante à nossa floresta amazônica. Vamos para a sexta e última região, o extremo oriente ou leste da Ásia. A predominância do clima subtropical ou temperado, que é caracterizado pela baixa amplitude térmica, com temperaturas amenas no verão e frio no inverno. A vegetação é caracterizada pelo clima. Na primavera começam a surgir as flores. No verão, as árvores estarão no auge, com bastante folhas verdes. No outono, as árvores começam a perder suas folhas. E no inverno, as árvores estão somente com seus galhos. No norte da região do Extremo Oriente, na Mongólia, ocorre um deserto. É o deserto de Gobi, que é caracterizado por ser uma área que não recebe massas de ar úmido. Isso a torna arenosa, podendo haver vegetação somente em alguns pontos. Outros climas e vegetações. Clima frio e de montanha e vegetação de montanha. Nas áreas montanhosas da Ásia, nós encontramos o clima frio de montanha. Nessas áreas encontramos floresta de conífera e vegetação rasteira, devido à altitude do relevo. A floresta de conífera estará até uma certa altitude. A partir mais ou menos de 2.200, 2.400 metros de altitude, já começamos a perceber uma diminuição dessa vegetação, até ela se tornar rasteira, devido à altitude. Geralmente o cume dessas montanhas não possui vegetação. Pradarias são vastos espaços abertos onde não contém árvores de tamanho significativo. São formadas por gramíneas de grande estatura, podendo chegar até 2 metros. Essa vegetação ocorre em locais onde há um baixo índice pluviométrico. Podemos encontrá-las na Rússia, na Mongólia e também entre China e Coreia do Norte. Estepes. No centro da Ásia, encontramos as estepes. As estepes são encontradas nos climas frios e secos e é composta por gramíneas. Elas se diferenciam das pradarias pela altura de suas gramíneas, pelo fato dessas áreas possuir pouco índice pluviométrico, menor que das regiões onde se encontram as pradarias. Agora eu vou colocar o mapa do clima e da vegetação da Ásia para que você possa fazer uma comparação entre eles. Veja como se assemelha as áreas de clima com as áreas de vegetação. Isso porque, obviamente, o clima influenciará diretamente na formação vegetal. Vamos passar agora para as nossas questões. Questão número 1. O que são as monções? Em que região do continente asiático elas atuam? Vamos à resposta.
As monções são fatores climáticos que interferem no regime de massas de ar na região da Ásia Meridional e em parte da região do Sudeste Asiático, levando umidade do mar para o continente no verão e retirando essa umidade do continente na época do inverno, gerando invernos secos. Vamos passar agora para a pergunta número 2. Como a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete interferem no clima da Ásia? Vamos à nossa resposta. A Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete formam uma barreira que impede que as monções de verão cheguem à porção central do continente, deixando essas áreas secas devido à escassez de chuvas. Vamos à nossa questão 3, nossa última questão. Diga em quais regiões encontramos: letra A, a floresta equatorial; letra B, o clima polar e a tundra; letra C, as savanas asiáticas; D, a vegetação mediterrânea. Tempo para você pensar. Então vamos à resposta. A floresta equatorial vai ser encontrada no Sudeste Asiático e também na Ásia Meridional. O clima polar e a vegetação tundra nós vamos encontrar na Ásia Setentrional. Já as savanas indianas ou savanas asiáticas nós vamos encontrar justamente onde se localiza a Índia, na Ásia Meridional. E a vegetação mediterrânea será encontrada no Oriente Médio. Se você acertou todas essas questões, parabéns!